O que acontece depois da morte? Recorrentes, Luciano, pastor, a gente morre, a gente fica dormindo, ou a gente morre e a gente vai ter consciência? Então eu queria que você começasse falando sobre isso. Existe uma evidência bíblica de que a gente não vai ficar dormindo? E se existe, por que a Bíblia usa esta figura, esse verbo dormir, né? Quando Paulo fala, por exemplo, dos que dormem. Explica aí para a gente e para os nossos seguidores o que você pensa disso. Bom, eu acho que a primeira coisa a ser dita, talvez até antes disso eu quero talvez destacar, é essa brevidade da vida. Né? A gente acha que a morte é algo que não vai chegar, que não vai acontecer. A gente tem muita dificuldade de lidar com a morte de entes queridos, ou gente, como não conhecemos, uma figura da televisão como essa que causa uma comoção nacional, porque é aquele momento que por instantes todo mundo lembra, a morte é real, é uma realidade com a qual a gente tem que lidar. Que todo mundo vai ter, né? Inevitavelmente, né, vamos ter que experimentar isso. Então, e o que a gente não pensa, se não pensa na morte, é no que vem depois e, obviamente, as consequências. Então, o mais importante é a gente entender que tem, de fato, uma vida após morte, de acordo com a Bíblia, e antes de discutir ela, eu quero lembrar que a forma como nós vivemos determina muito o nosso destino. Então, nós vamos depois terminar essa conversa. Poxa, maravilhoso isso. Falando a respeito da forma de viver. Mas, de fato, a Bíblia usa essa expressão, e não é uma ou duas vezes, são repetidas vezes a respeito de dormir, né? Aqueles que dormiram, né? E isso tem levado alguns grupos a pregar um sono, um estado de inconsciência. Que só acordaria no dia da ressurreição ou do arrebatamento da igreja, dependendo da tua posição aí escatológica. Exatamente, mas isso é conflitante, nós não podemos negar que a Bíblia usa a expressão dormir, mas o não estar consciente é algo que também a Bíblia não declara acontecer conosco, pelo contrário. Nós temos a passagem do rico e o Lázaro, que na minha opinião, eu sei que na sua também, não é uma parábola. Não, de né? forma alguma. Parábola normalmente é uma alegoria, então Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a isso, é parecido, e aí vem uma alegoria. E não usa nomes, Não né? usa nome. Ali Jesus começa dizendo, havia um certo homem chamado Lázaro. Né? Então, para mim, ele está tratando de um fato, ele coloca Abraão e a interação de Abraão na história. Nós temos textos como no Apocalipse, o clamor dos mártires para que o sangue deles seja vingado. E na transfiguração, outro... quem aparece lá diante de Jesus? Moisés e Elias. Alguns vão dizer, mas Elias não morreu, mas Moisés morreu. E a Bíblia diz que o Senhor sepultou o corpo dele. Então, a verdade, e Jesus disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Outra coisa, Jesus desceu à mansão dos mortos e pregou. Aliás, a palavra queriço ali não é pregação para salvação, é proclamação. Olha, eu sou aquele de quem falava. Se ele estivesse inconsciente quem estaria ouvindo? Não é? Então, claro que do lado de lá, você imediatamente vai estar consciente. A Bíblia diz que Lázaro, que o rico morreu e foi sepultado. Lázaro foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. E tanto um como o outro demonstravam consciência depois. Total. O rico está em arrependimento por não ter dado ouvido à palavra de Deus. A Bíblia fala, eu acho que esse é um assunto para depois, de um sendo consolado, outro sendo julgado. Mas acreditamos que o estado é de consciência sim, embora não seja o nosso estágio final. A Bíblia fala da ressurreição do corpo num dia futuro. E para mim essa ideia de dormir ela está muito mais relacionada com o corpo inerte, aguardando o dia da ressurreição e da volta de atividade, né? Então, por exemplo, quando a turma fala para Jesus de Lázaro morreu, Jesus diz, Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo do sono. Jesus estava falando da ressurreição do corpo de Lázaro. Então, eu acho que a gente pode levar em conta uma declaração de que de fato dormiram, mas o crente que não tem medo da morte e olha para a morte como um estágio temporário, ele trata isso, né, com essa figura, com esse eufemismo, seus olhos. Tem esse outro aspecto que é o fato de Paulo usar de um eufemismo quando ele fala da morte de um cristão. Então, sempre que ele usa os que dormem, ele se refere aos crentes. Então, crente não morre, dorme, fala do corpo. Mas por quê? Porque a morte na Bíblia, principalmente a palavra thanatos, ela é uma palavra muito forte, ela fala de morte espiritual também. Então,
Quando Paulo fala dos que dormem, ele está se referindo ao corpo, porque de fato o corpo vai estar na sepultura, e Paulo diz, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Agora, no dia do arrebatamento da igreja, ou no dia da ressurreição, não importa qual seja a sua posição teológica, o seu corpo vai ressuscitar, mas o seu espírito já está vivo com Deus e vai se unir, e você vai ter um corpo completo, corpo, alma e espírito, como é a nossa visão tricotômica de que somos um ser tripartite. Né? Então nós temos um consenso, é um estado de consciência após a morte. Nessa consciência, a Bíblia fala do rico e do Lázaro, por exemplo, um sendo consolado, mas o outro em remorso por ter rejeitado a palavra de Deus. Aliás, o desespero do rico é dizer para Abraão, manda alguém lá para falar alguém para avisar minha família. E a resposta de Abraão é, eles têm Moisés e os profetas, ouçam, que era a Torá, palavra de Deus. né? Era o Naviim, né? E que são os profetas, e Moisés, que é a Torá, os 5 livros do Pentateuco. E a menção de que esse aviso, normalmente, as pessoas não voltam para dar o recado e que as pessoas têm que ouvir a palavra de Deus.